Olá, pessoal. Eu estou aqui agora para o segundo episódio da nossa série Diversidade de Gênero e Espiritualidade. Eu estou fazendo reflexões diárias com vocês aqui a respeito principalmente daqueles conteúdos que eu publiquei para vocês lá em 2016 nas nossas lives e estão sendo repaginados para voltar aqui ao canal e dialogar com todos vocês. Então, eu peço que vocês curtam essa gravação, disseminem esse canal. Você sabe que nesse mundo de desinformação, a quantidade de estupidez que a gente vê por aí é muito grande. Então, divulgue a informação e a educação que é relevante, inclusive para a sua realidade LGBT, se você pertence a esse segmento, e se você não pertence a esse segmento, divulga isso entre as pessoas que precisam conhecer o que está sendo falado aqui, tá bom? Curta o canal, assina o sininho e não deixe de acompanhar a gente no Instagram, no Facebook e nos nossos canais, tá certo? Eu vou começar hoje aqui lendo um trechinho da epígrafe que está nesse novo livro meu, Diversidade de Gênero na Exegese Bíblica, e eu queria explicar por que esse trecho está aqui. A gente fala assim, é um trecho do Rabino Newton Bonder, naquele livro Alma e Moral, que é um livro interessantíssimo e muito importante para mim em termos de vida. Ele fala assim: todos nós deparamos com lugares que se tornam estreitos em determinado momento. Estes lugares que outrora serviram para o nosso desenvolvimento e crescimento se tornam apertados e limitadores. No processo de saída de um lugar estreito, o corpo não gosta de sair. O corpo não gosta de mudar. São a estreiteza e o desconforto que o convencem de que não existe outra saída. A ideia de acampar em si é uma forma de empacar. Aquele que propõe um retorno reconhece o poder do lugar estreito. Esse lugar do hábito é tão poderoso que foi uma ilusão se deixar levar pelo sonho de sair. A proposta de voltar pressupõe uma vida estreita e em conformidade com a realidade e as limitações que esta impõe. Lutar, por sua vez, é a crença de que se poderá fazer do próprio lugar estreito um lugar mais amplo. A resposta de Deus às vacilações do corpo, ou seja, a resposta proveniente da fonte de toda a alma e todo o futuro, é igualmente decisiva e intrigante. Diga a Israel que marche. Se o lugar estreito é poderoso para impor-se como realidade, o que resta é desafiá-lo, como se a estreiteza fosse externa e não um processo de relação entre o mundo externo e o interno. Jamais devemos esquecer que o lugar estreito um dia não foi. Conhecemos esse processo através do nosso nascimento. Em determinado momento, o lugar mais maravilhoso, aconchegante e repleto de nutrientes para o corpo se desenvolver, se torna estreito. O útero materno deixa de ser amplo e se transforma em um Mizraim, que é Egito. A saída pelas águas a seco é difícil e pressupõe uma coragem que só se torna possível se a alma e o corpo andam de mãos dadas. Saber entregar-se às contrações do lugar estreito rumo ao lugar amplo é um processo assustador, avassalador e mágico. Newton Bonder, na Alma e Moral. Esse trecho que eu coloquei como epígrafe não apenas nesse livro, mas também na minha tese doutoral, ele diz respeito ao o que o Newton Bonder está explicando sobre a imoralidade da alma. Na verdade, poderia ser a moralidade da alma, porque a alma ela não se confina ao moralismo que nós impomos, a sociedade impõe, a religião impõe no nosso corpo. A alma ela está sempre transgredindo, ela está sempre extrapolando essas fronteiras. E quando ela extrapola essas fronteiras, ela provoca mudanças e inovações na vida da humanidade. E ele menciona logo no princípio o caso dos grandes cientistas que foram homens e mulheres que nunca se confinaram àquilo que a sociedade estava dizendo, fique aí. E porque eles transgrediram esses limites impostos para o corpo, eles criaram coisas maravilhosas na nossa história humana. E o exemplo que o Newton Bonder dá é o da saída do povo de Israel do Egito para Canaã, mas principalmente aquela parte da travessia do Mar Vermelho. E nessa parte do livro ele está falando objetivamente sobre o momento em que os israelitas estão diante do Mar Vermelho, o exército do faraó vem lá atrás,
e eles não sabem o que fazer. É muito interessante porque ele fala que há 4 acampamentos, há 4 posturas, que a gente pode chamar de 4 acampamentos, né? Para mim, essa é a parte mais importante desse livro. E ele fala que tem gente que olha o exército de Faraó e fala assim: ai, meu Deus do céu, a gente veio parar aqui na beira desse mar para não ter saída para nada, então o que que a gente faz? Vamos voltar para o Egito. Um grupo fala e sugere: vamos voltar para lá que deu ruim. O outro grupo fala assim: não, vamos enfrentar o exército do Faraó e vamos pelejar contra eles, sabendo que eles não tinham armamentos, não tinham equipamentos para poder bancar uma batalha contra um exército de Faraó. Tem um outro grupo que meio que se acomoda, vamos ficar parado aqui vendo o que vai dar, e um outro grupo é o grupo que vai no sentido do mar atravessando. E a literatura rabínica fala, eu não vou saber aonde, nem vou saber em qual livro, eu tenho um amigo que é rabino, que ele vai poder me dizer isso direitinho, mas ele fala que a pessoa que, quando fala marcha, marcha para onde? Para o meio do mar. A gente tem uma ideia, principalmente quem não vem da tradição judaica, de que Moisés colocou a vara lá e o mar se abriu. Mas a literatura rabínica fala que o negócio foi mais complicado do que isso, né? Diz que Deus falou para Moisés: marche, e aí vai marchar para onde? Então alguém começou a andar com as suas coisas na cabeça, água adentro, e foi. E o mar não abria coisa nenhuma. E quando a água estava aqui no nariz do cara, que o mar se abriu. Essa é uma história sensacional, porque ela mostra para a gente que os passos de fé são passos que a gente dá em direção à transgressão da lógica, do confinamento, do dogma, de tudo isso. Mas dar passos de fé na direção de que o mar vermelho vai se abrir não significa que o mar abre imediatamente. E nem que está diante de você se abrindo. É um negócio assim estranho, porque você vai como se, com a cara e com a coragem, se eu tiver que me afogar, eu me afogo. E a coisa vai acontecendo lá na frente. Tem uma banda que eu gosto muito, chamada Projeto Norte. Eles têm uma música, né, que fala do caminho que a gente primeiro bota o pé, depois Deus bota o chão. Eu acho essa música muito interessante. Por que eu estou trazendo isso para o nosso segundo episódio aqui? Porque em 2016, eu não sei se você se lembra, quando eu comecei aquela série Mais Educação para falar sobre homossexualidade e espiritualidade, por favor, eu estava vindo de um contexto em que eu estava no meu segmento religioso, tinham me convidado para falar sobre diversidade de gênero, num fórum sobre igreja pacificadora. E a ideia era que eu fosse fazer uma oficina pequenininha com um grupo de pessoas, um grupo pequeno de pessoas. De repente, caiu um temporal lá no lugar do evento, tinha poucos inscritos, e eles mudaram a modalidade do evento para uma modalidade de transmissão live pelo Facebook. E aí eu tive que remodelar minha fala toda, que era para um grupo pequeno, refletir longamente sobre algo, para uma fala que ia ser publicizada num canal daquele segmento, daquela denominação, um canal nacional, que ia pegar gente de norte a sul, leste a oeste, tudo diferente do que tinha sido planejado. Mas eu remodelei a minha fala, e ela não poderia mais ser 2 horas de oficina, teria que ser 30 minutos, porque eles estavam fazendo em forma de workshops, né, como se fosse fóruns online. E remodelei toda a minha fala, mas para encurtar a história, houve uma fala antes da minha que gerou uma reação violenta lá dos líderes religiosos, quando um dos conferencistas falou que a igreja estava se lixando para a população dos jovens negros, para o homicídio dos jovens negros. Então, para que falar de pastoral de juventude, né? Como pastorear jovens, se a gente nem liga, né, para o homicídio da população negra jovem que acontece nesse país? Aí pronto, aquilo dali tinha gerado um fuzuê entre os líderes e grupo de WhatsApp. Eu sei que foi um pânico tão grande das lideranças por causa da fala desse professor que foi antes de mim, e ele era um filósofo, que na hora que eu fui falar sobre gênero, eu era a última a falar,
eles cortaram a transmissão e ninguém ouviu o que eu falei. Eu fiquei falando para o vento no Facebook. Eu estava com febre naquele dia e eu achei aquele de um nível de desrespeito tão grande que eu cortei relações com a instituição depois daquilo. E foi ali que, com raiva daquela situação, eu falei, quer saber, eu não preciso de autorização denominacional, de pastor, de líder nenhum para falar o que eu sei, que eu estudei, que eu pesquisei por 20 anos. E foi assim que surgiu a série Mais Educação para falar sobre espiritualidade. Por favor. Homossexualidade e espiritualidade, por favor. Já nem lembro mais o nome correto, era um nome desse tamanho. Por isso que eu estou agora fazendo uma coisa mais curtinha, né? Diversidade de gênero e espiritualidade, para ficar bem mais sintético. E eu participei agora, esse fim de semana, de um congresso para líderes envolvidos com cuidado pastoral de comunidades. E o tema LGBT, ele veio o tempo inteiro nas reflexões. Eu fiquei falando assim, pensando com meus botões, caramba, gente, eu estou há 20 anos escrevendo sobre isso tudo, falando sobre isso tudo, lecionando sobre isso tudo, os caras não me leram, eu não sou nenhuma nota de rodapé, né, no, nos escritos, nos livros dessas pessoas. O que que aconteceu? E eu achei que culpa minha mesmo também de alguma coisa, porque eu também me omiti de me pronunciar publicamente. É por isso que eu estou voltando aqui para trazer para vocês esses conteúdos relevantes e convidar vocês para o lançamento do meu livro, que vai acontecer agora em novembro. Desculpa, a voz está falhando. Eu espero que vocês estejam bem presentes nesse momento, nesse segundo momento, né, de conteúdos públicos. Um beijo grande para você. Curta o meu canal, assina o meu canal no Instagram. Eu preciso de engajamento, tá? Beijo.